Bem-vindos à oração do Despertar com Deus. Eu sou o pastor Nasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E hoje nós vamos falar sobre o quinto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Vou fazer uma breve recapitulação. O primeiro ensino de Jesus está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, comece a oração exaltando, adorando, glorificando, santificando o nome do Senhor. O segundo ensino de Jesus na oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós buscamos os interesses do reino de Deus, para que o reino de Deus seja implantado na terra, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. O terceiro ensino de Jesus na oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o pedido pelas nossas necessidades ocupa a terceira prioridade na ordem da oração. O quarto ensino é: perdoa-nos. Veja bem que para que nós tenhamos uma comunhão com Deus e a nossa oração seja respondida, atendida, nós precisamos que os nossos pecados sejam perdoados por Deus. Por isso é preciso que haja arrependimento, confissão e abandono dessa prática pecaminosa. O quinto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso ainda está ligado ao perdão. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer que quando Jesus trouxe o quinto ensino, ele estava dizendo o seguinte: olha, pecar é humano, perdoar é divino, mas perdoar as pessoas, um ser humano perdoar o outro, é uma condição para que ele seja também perdoado por Deus. Então, olha o que o texto bíblico fala em Mateus 6,12. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos devedores. Esse assim como estabelece uma relação de condicionalidade, ou seja, as pessoas estão dizendo na oração do Pai Nosso: Deus, o Senhor me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Então, se essa pessoa não perdoa os outros, quer dizer que ele está colocando um impedimento para que também Deus o perdoe. Percebe isso? Muitas pessoas oram o Pai Nosso, repetem diversas vezes de maneira mecânica, sem refletir na seriedade, na gravidade que essas palavras trazem, sem entender o significado profundo que isso traz para as nossas vidas. Então, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele não estava simplesmente ensinando: olha, repitam essas palavras. Não. Ele estava ensinando a cada um de nós um estilo de vida. E esse estilo de vida é o estilo de vida aprovado por Deus, que nos coloca numa condição de aprovação. Eu falei que pecar é humano. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3 que todos pecaram. Então é verdade, todos pecaram. Quer dizer, então, que nós seres humanos, né, o marido peca contra a esposa peca contra o filho contra o pai, o irmão contra o outro. Então, a relação do ser humano, ela tem muito disso, ela tem ofensa. Deus providenciou, deixou o recurso, a provisão para o perdão, porque sabia que o ser humano, muitas vezes, ele transgride contra o outro. Mas nós não podemos simplesmente transgredir e atropelando as pessoas. Se pecar é humano, perdoar é divino. Todas as vezes em que nós perdoamos uma pessoa, nós estamos praticando um ato divino, porque perdoar é divino. Então, se você carrega na sua vida as ofensas, as mágoas, tudo aquilo que as pessoas te fizeram, você vai carregar essas pessoas ao longo da sua vida. E eu te falo uma coisa: isso vai acabar com a sua saúde emocional. Amargura, rancor, ressentimento significa que você está se envenenando. Então, se alguém guarda amargura e rancor contra outra pessoa, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque esse sentimento de não perdoar, de guardar ódio, amargura, rancor, isso é um veneno que destrói a nossa saúde emocional. E toda vez que a nossa saúde emocional
ela é afetada, a nossa saúde física também é afetada, daí surgem as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças da psique, da alma, das emoções, que refletem no corpo. O corpo fica adoecido. E é interessante que muitas pessoas, embora façam um tratamento, embora recebam orações poderosas, por que não são curadas? Porque no coração dela tem amargura, tem mágoa, tem ódio, tem ressentimento contra as pessoas e fica ali na sua mente ruminando, pensando o mal para aquela pessoa, como pode se vingar, que quer ver aquela pessoa sofrer, ser infeliz. Isso é uma doença que vai matar a pessoa que sente esse sentimento, essas mazelas na sua alma. Então, Jesus está dizendo, olha, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, Deus não perdoará você. É o que está escrito na Bíblia. Então, veja só que perdoar é uma condição. A Bíblia conta a história chamada de um credor incompassivo. Mateus capítulo 18. Então, a Bíblia conta que um homem, né, ele devia muito para o rei. E como não tinha como pagar, o rei falou, olha, vou mandar te vender você, sua mulher e seus filhos. Não, tem misericórdia. Tá bom, eu vou te perdoar. Perdoou. Devia uma quantia absurda. E aí, esse homem, que foi perdoado uma quantia absurda, ele saiu dali e encontrou outro que devia para ele uma ninharia. O outro falou, ô, me dá um tempo para te pagar. Não, se você não me pagar, eu vou te botar na cadeia. E a história é assim, né? Colocou o homem na cadeia. Aí, você fica pensando, mas peraí, ele foi receber um perdão imenso e não perdoou o outro um pouquinho? Como é que pode um negócio desse? Isso é incoerente. Aí a história conta que as pessoas contaram para o rei, falaram, rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou aquela fortuna? Ele mandou prender o outro por causa de uma ninharia. Ah, é? Chama ele lá. Fulano, aqui ó, eu estou revogando o perdão. Você agora vai me pagar também. Não foi assim que você tratou com o outro? Se eu te perdoei, porque você não perdoou o outro, servo mau. É assim que a Bíblia fala. E Jesus termina essa história, Jesus que contou essa parábola, ele termina a história falando assim, assim vos fará meu Pai Celestial, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu próximo. Você está vendo que essa questão de perdão é coisa séria e profunda. Não é fácil perdoar gente que fez mal a nós, não. Pastor, mas se a pessoa não me pediu perdão, perdoa, tira esse peso das suas costas, tira esse fardo da sua vida. Ah, ela não pediu perdão, deixa essa pessoa para lá. Não quer dizer que você vai receber essa pessoa na cozinha da sua casa para ele continuar te fazendo mal. Não, tá? Larga essa pessoa para lá. Perdoa, não carrega o peso. Como é que eu sei que eu perdoei, hein? Quando você lembra do fato, você ainda sofre. Tá? Essa é a ideia. É lembrar e não sofrer porque você perdoou. Essa vai ser uma relação pacífica. E uma maneira de você conseguir perdoar as pessoas é você declarar publicamente, em oração, dizer, eu perdoo o fulano de tal em nome de Jesus, eu perdoo o Beltrano, eu tiro esse peso da minha vida, eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa. Quando você faz isso, de fato, o peso sai da sua vida e Deus pode nos perdoar. E aí nós ficamos com a nossa vida realmente livre e abençoada por Deus. E aí Deus pode ouvir as nossas orações, nós vamos ter uma vida saudável no nosso corpo, porque a nossa alma está leve, não carregamos peso. Estamos entendidos? Vamos orar sobre isso agora? Deus vai ajudar você a tirar esse peso da sua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Pai, cada uma das pessoas que estão aqui, pessoas, ó Deus, que têm vivido com situações difíceis, com circunstâncias, ó Deus, em que há sofrimento, porque foram ofendidas, porque pessoas as ofenderam, Pai. Isso agora, Pai, gera uma ferida na alma e muitas pessoas, meu Deus, ficam ruminando essa ferida na alma. Pai, em nome de Jesus, leva essa pessoa, meu Deus, a perdoar o ofensor, a perdoar o agressor, a perdoar o que deve, Senhor, para que ele possa tirar o peso da sua vida, viver com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais paz e poder ainda receber o perdão do Senhor. Oh Deus, as pessoas que pecaram, leve essa pessoa a se arrepender, meu Pai,
a pedir perdão a outra, Senhor, a acertar, ó Deus, essas falhas de caráter, de conduta, para que, Senhor, os nossos relacionamentos sejam saudáveis, amáveis e que nós tenhamos, meu Pai, saúde em nosso corpo, saúde em nossa vida e alegria para viver. Senhor, liberta as pessoas que carregam o fardo de culpa, que carregam o fardo, Pai, de rancor, de amargura, de ressentimento e de ódio. Ajuda essas pessoas, Pai, a perdoarem, para tirar esse fardo, porque elas aqui sofrem com tudo isso e o seu próprio corpo adoece. Senhor, cura essa alma ferida, cura esse corpo adoentado e dá-nos o privilégio de viver, ó Deus, de maneira leve na presença do Senhor, aprendendo o quinto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço e eu abençoo essa pessoa. Pai, eu expulso os demônios que ficam ruminando a mente dessa pessoa, problemas do passado. Saiam, demônios dessa vida, saiam dessa casa, em nome de Jesus. Deus, derrama o seu espírito como um bálsamo para refrigerar essa alma, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. Eu abençoo você, em nome de Jesus.